Oi, concurseiro de plantão, tudo bem? E aí, como é que você está? Firme e forte? Olhos fixos na nossa aprovação, eu tenho certeza absoluta que sim. Time, estou passando por aqui para esclarecer com você em relação ao cálculo do peso predito. Nós sabemos que a variável peso predito é importante para chegar ao valor do volume corrente, né? Nós sabemos que o volume corrente é indicado pela Sociedade Brasileira de Ventilação Mecânica, com outros livros também que trabalham, que tratam sobre a temática de ventilação mecânica. Nós sabemos que volume corrente é calculado considerando 6 ml multiplicado por quilo de peso predito do nosso paciente. É lógico que as questões de prova, elas nos dão no enunciado da questão a variável peso predito, ou seja, o examinador calcula para você, fornece para você o peso predito do paciente. Mas nós sabemos também que existem provas que podem, porventura, apertar um pouquinho mais a gente lá na hora da questão, lá na hora da prova, e pedir para você, enquanto candidato, calcular, descobrir o peso predito do nosso paciente. Nós sabemos que lá no enunciado da questão, nosso examinador colocará a variável do peso real do nosso paciente, bem como a informação do peso predito, ou ele pode divulgar explicitamente essa informação do peso predito no enunciado da questão, ou o nosso examinador pode pedir justamente o cálculo do peso predito, e a informação é essencial, crucial para chegar à variável do volume corrente. Você sabe que existem diversas fórmulas, diversas formas de se chegar ao peso predito do nosso paciente. No entanto, eu apresento para você a fórmula que é mais incidente, que é mais tranquila de se utilizar em um momento de prova para identificar o peso predito do nosso paciente, considerando a estatura. Aí eu apresento para você, em relação ao cálculo de peso predito pela estatura, nós vamos considerar o gênero, né, para fazer a distinção aqui de cada fórmula. Se o gênero da sua questão, né, se o paciente da sua questão for do gênero masculino, nós vamos adotar a fórmula 50 mais 0,91 multiplicado justamente pela diferença aqui da altura em centímetros do nosso paciente, menos 152,4. Tem que saber isso aqui? Tem. Se a questão perguntar para você peso predito do paciente, é obrigatório que você saiba a fórmula. Tranquilidade. Então, na hora da prova, ele vai te dar um paciente, um caso clínico, em que ele pode já te fornecer o peso predito, mas ele pode te fornecer variáveis como o gênero do paciente e a estatura do paciente. Nesse momento, ele pode justamente cobrar de você a informação do peso predito, para que você chegue à variável aqui do volume corrente, combinado assim? Aí a fórmula difere para gênero, em relação a gênero masculino e feminino, e aí lá no gênero feminino a fórmula já é 45,5 mais 0,91, multiplicado justamente pela altura do paciente, essa subtração aqui da altura do paciente da questão, menos 152,4. Isso aqui é fundamental, pessoal, para o momento de prova, porque você sabe, se eu calculo o volume corrente, 6 ml multiplicado pelo peso real do paciente, ele está acima do peso, por exemplo, está numa situação de obesidade, você sabe que se você fizer esse cálculo, nós vamos ali correr o risco de colocar o paciente numa situação de pneumotórax hipertensivo. Então, na hora da prova, é crucial que você lembre que o cálculo do volume corrente, 6 ml multiplicado por peso predito, deixa eu mostrar para você uma situação hipotética, tá? Para trazer maior clareza para você. Vamos pensar aqui, ó, observação. Vamos pensar aqui numa situação de prova em que o nosso paciente, ele tem 1,80 m, tá? Vamos pensar numa situação em que o nosso paciente é do sexo masculino e ele tem 1,80 m. Você sabe que 1,80 m, 180 centímetros, na tranquilidade, beleza? Aí, se ele questiona para você o peso predito desse paciente, vamos calcular peso predito do nosso paciente. Lembrando que nós estamos diante do gênero masculino, então eu vou adotar a fórmula 50 mais 0,91 multiplicado pela diferença justamente. Qual é a estatura do nosso paciente? 180 centímetros menos 152,4. Tranquilidade, na tranquilidade. Então, bora lá. 50 mais 0,91
multiplicado justamente pela diferença. Quanto é 180 menos 152,4? 27,6. Tranquilidade. 50 mais, quanto é 0,91 multiplicado por 27,6? 25,11. E aí nós vamos chegar justamente à variável peso predito do paciente, que são 75,11. De boa, né? Na tranquilidade, ó, encontramos o peso predito do paciente. E o peso predito vai ser utilizado com que finalidade? Justamente com o cálculo do volume corrente. Como é que calcula o volume corrente? 6 ml multiplicado pelo peso predito, que no caso aqui do nosso exemplo, 75,11. Consequentemente, volume corrente do nosso paciente, quanto é 6 multiplicado por 75,11? 450 ml. Tranquilidade, pessoal. Foi para conta, time. É isso que o nosso examinador possivelmente irá questionar no dia da sua prova, tá? De novo, é importante saber a fórmula volume corrente, 6 ml multiplicado pelo peso predito do paciente. Se o seu examinador for bonzinho, ele dirá a informação no enunciado da questão do peso predito do paciente. Se ele quiser apertar você, mas no time #EricamiTreina ele não vai dificultar, ele vai pedir para você calcular o peso predito. É importante a gente saber a variável, o gênero e a estatura do nosso paciente e as fórmulas, né, pessoal? É importante você levar a fórmula aí no seu HD, na sua cabeça, porque existe sim uma possibilidade do nosso examinador cobrar uma questão nesse formato. Foi, time? Foi para conta? Tudo dominado? Tudo tranquilo? Lembrem-se, direcionamento faz diferença para a sua aprovação. Tchau!